は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meus parceiros Leonardo e Isaac. E aí galera? Fala galera! E no vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas que nós pedimos para vocês mandarem lá no Insta e na comunidade do canal. Então se vocês ainda não seguem o Insta da gente, vai estar aqui no primeiro link da descrição. Sigam lá porque a gente sempre vai falar primeiro lá o que vai acontecer no canal. E quem não tiver as perguntas respondidas nesse vídeo, não se preocupem, a gente vai fazer outros no futuro e vamos dar prioridade para as perguntas que a gente não conseguiu responder nesse. E galera, o último aviso é que muita gente pediu pra gente fazer um vídeo daquela teoria de Ohara que viralizou nessas últimas semanas. Muitos youtubers já fizeram vídeo sobre ela, mas a gente também vai fazer. Por quê? Temos muito a acrescentar essa teoria, inclusive com coisas que a gente já tem falado no canal há muito tempo. Vocês vão gostar muito do resultado, a gente tá finalizando a preparação do roteiro e no mais tardar sábado já tá esse vídeo no ar. Então aguardem porque vai ser um vídeo incrível. E dito isso, vamos lá pra primeira pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta é do Carlos Daniel. O que vocês pensam sobre o Zoro ter Haki do Rei? Eu acho que seria melhor só o Luffy ter o Haki do Rei, porque senão a rivalidade de Sanji e Zoro ficaria muito desequilibrada. Cara, assim, eu não gostaria muito da ideia do Zoro ter o Haki do Rei, embora eu acho que vai acontecer, mas por que eu não gostaria? Eu acho que o Zoro tem um diferencial muito grande com o Ashura do instinto assassino, que é uma coisa muito comum nos animes e nas histórias japonesas, né? E eu acho que isso é muito legal do Zoro, porque isso diferencia ele de outros personagens, assim como foi na luta com o Kaido, que o próprio Kaido confundia aquilo com o Haki do Rei, e o Zoro nem sabia do que ele tava falando. Mas se o Zoro tiver o Haki do Rei, vai ser interessante, porque vai ter aquela relação, né, do Rayleigh e o Roger, assim como é o Luffy e o Zoro, e ambos, tanto o Zoro quanto o Rayleigh têm semelhanças muito grandes, não só na aparência, como nas habilidades, então... Exatamente, cara, e o Carlos deve ter falado isso porque recentemente lançou um episódio em que o Zoro usa Haki do Rei, né, assim como se ele soubesse usar Haki do Rei, sendo que a gente viu capítulos passados que ele nem sabia do que se tratava. Obviamente ele conhece porque já viu o Luffy usando, mas ele não sabia usar e nem sabia que tinha, mas com certeza se o Oda der um tempo pro Kaido falar sobre o Haki do Rei do Zoro, falado pelo próprio Kaido, isso com certeza vai ser desenvolvido ao longo da história. E sobre o Sanji, provavelmente o Sanji também vai ter uma nova técnica, uma coisa que ele vai se destacar. E uma coisa que dá pra lembrar bastante é Goku e Vegeta, porque o Goku ele tem a Super Saiyajin 3, mas o Vegeta ele se destaca em outras coisas. O Sanji e o Zoro vai ser mais ou menos isso. Então se o Zoro vai ter o Haki do Rei, o Sanji vai ter uma habilidade específica dele. A gente sabe que o Sanji é o melhor usuário de Haki da observação dentro do bando. Então já foi visto ali em Holy Cake ele desviando da bala do Katakuri, e quem sabe agora na luta contra o Queen ele mostre ver mais segundos do que o normal no futuro. Isso vai ser muito interessante. E a próxima pergunta aqui é do Demenestral. O que vocês mais amam em One Piece? É impossível negar que One Piece traz um conteúdo extraordinário e apaixonante para qualquer amante de ficção e aventuras, mas quero saber o que tanto prendeu vocês. Foram os personagens, a história, o desenvolvimento, as lutas, as mensagens, as referências históricas, o universo? Muita coisa aqui que ele mencionou e é praticamente tudo isso. Eu acho que das sugestões que o The Menestral deu, a última, eu acho que engloba tudo, que é o universo de One Piece. Eu comecei a assistir One Piece no ano passado, terminei em 3 meses, porque realmente aquela obra me prendeu de uma forma que nunca antes tinha acontecido. E assim, chorei junto, sorri junto, gritei junto dos Mugiwara, assim, toda a jornada. Eu acho que a palavra-chave foi identificação, porque nenhuma outra obra faz a gente se identificar tanto com os personagens quanto One Piece, na minha opinião. A gente basicamente se sente um tripulante do Merry e um tripulante do Sunny. E isso é mágico, cara. Sinceramente, isso é simplesmente mágico. Cara, realmente, o One Piece tem um assunto de política muito forte, é o universo, o mundo, a geografia, é tudo insano, mas o que eu gosto mais de One Piece, eu acho que é o clima pirata. Eu adoro obras relacionadas ao tema pirata. E a bizarrice, eu adoro a bizarrice, os poderes diferentes. Isso tudo me encanta muito. Cara, eu acho que o que eu mais gosto de One Piece é a capacidade que ele tem de envolver qualquer pessoa na história. Eu acho que a narrativa do Oda e como ele constrói o enredo é uma coisa sensacional. O próprio exemplo disso é o próprio Condoriano, que é simplesmente um personagem que apareceu num filler e por uma piada do Sop todo mundo se apegou a esse personagem que sequer aparece depois. É simplesmente genial como o Oda consegue cativar qualquer pessoa com o menor dos personagens, mesmo que ele não seja tão relevante assim pra história. A forma como o Oda escreve os personagens é fenomenal. Exatamente, cara. E falando do próprio Condoriano, o FNXNZ perguntou aqui, ó. Condoriano nível Yonkou, sim ou claro?
Cara, na minha opinião, não. Condoriano não é nível Yonkou, porque nível Yonkou é Barba Branca, é Barba Negra, é Shanks, Kaido, Big Mom. Eu acho que o Condoriano tá mais nível Roger, nível Chique, eu acho que é mais um nível acima. Pra mim ele é nível Roger. E a próxima pergunta é do Jonathan. O Sanji com traje Germa solo Queen fácil? Cara, sinceramente, o Sanji de traje com certeza seria uma resistência e uma força maior. Mas sinceramente, a gente quer ver o Sanji de traje contra o Queen? Não, cara. A gente quer o Sanji raiz, o Sanji só na bicuda. E é isso que eu quero, cara. Se ele solaria o Queen fácil com traje, com certeza não. Porque o Queen é uma calamidade e não seria nada fácil. Exato, eu também acho que o Sanji com traje da Germa não solaria o Queen fácil, porque, como o Isaac disse, ele é uma calamidade. O Queen, ele tem uma resistência absurda e uma força absurda também. Como eu já falei em outros vídeos, o Queen foi aquele que nocauteou a Big Mom, embora ela estivesse nerfada lá naquela cena lá em Udon, mas eu acredito que o Sanji conseguiria se dar melhor com o traje. Porém, como o Isaac disse, eu prefiro que ele não use. A gente pode lembrar uma cena que ele usou o traje contra uma das calamidades, que foi contra o King, lá no comecinho de Onigashima, que ele basicamente segurou a bicada do King, porém ele levou dano. Embora ele tenha levado dano muito menor que sem o traje, mas ele levou dano. Eu acho que isso seria uma ajuda, mas eu acho que não seria o fator determinante para ele ganhar do Queen. E daí entra o que a gente falou antes, do Sanji possivelmente desenvolver uma nova habilidade, uma nova técnica, um haki da observação mais avançado. E a próxima pergunta aqui é do Giovanni73. A recompensa de Zoro pós o ano passará do 1 bilhão? Cara, a resposta é sim. Eu acredito muito que o Zoro e o Sanji vão ter uma recompensa a mais de 1 bilhão, até porque é só ver as outras calamidades. Provavelmente quando o Luffy e os Mugiwaras terminarem o ano, o Luffy vai ser considerado um Yonkou, porque com certeza ele vai ou derrotar ou matar o Kaido, e a Big Mom provavelmente também vai ser derrotada. Então vão abrir mais 2 vagas aí de Yonkou provavelmente. Então o Luffy vai ser considerado Yonkou, e a recompensa mínima de Yonkou é a do Teach, que é de mais de 2 bilhões. Então com certeza o Luffy vai atingir esse mesmo patamar. Então seguindo essa lógica, muito provavelmente a recompensa do Zoro e a do Sanji vão se aproximar das recompensas dos comandantes de Yonkou que a gente tem até agora, Katakuri, Queen, King, e são todas a mais de 1 bilhão. Aí entra na questão, quem vai ter a maior recompensa, Zoro ou Sanji? Cara, possivelmente o Oda vai querer tirar onda com o Sanji de novo e colocar a recompensa do Zoro maior do que a do Sanji. Só aguardem, vamos ver se a gente vai acertar isso aí. Aí até por merecimento, né, meu amigo? O que o Sanji fez perto do Zoro em Onigashima, pelo amor de Deus. Não, deixa o arco acabar, meu amigo. No máximo ele vai derrotar o Queen. E a próxima pergunta é do Gabriel. Tem algum indício de quem o Roger ganhou o chapéu de palha? Ou se ele mesmo fez? Cara, sobre isso é uma pergunta muito interessante e eu tenho uma aposta quanto ao chapéu de palha do Roger. Quando o Roger ele saiu da cidade natal dele pra virar o mundo de cabeça pra baixo e encontrar o Relief, ele já tava com o chapéu. E uma coisa que ninguém se atenta é que o Roger já saiu pra sua aventura pensando em virar um mundo de cabeça pra baixo. Essa frase você pode imaginar só como se ele estivesse dizendo: ah, vou virar um mundo de cabeça pra baixo porque eu quero fazer fama, quero ser um grande pirata nesse mundo. Mas uma coisa que eu tenho muito em mente é de que o Roger já saiu pra sua aventura com alguma informação, com alguma ideia pra velejar os mares. Por quê? A gente sabe que o Chapéu de Palha apareceu pela primeira vez, entre aspas, no flashback do Noland e um garotinho. Esse garotinho tava ouvindo o Noland contar algumas histórias e o Chapéu de Palha tava com ele. Quando a gente vê na versão colorida oficial, a gente vê que realmente o Chapéu de Palha pela coloração e pela faixa vermelha que tem nele. Então o que é que eu acho? Além do paralelo muito grande que tem entre o Roger e o Noland, de eles terem morrido um sorrindo, o outro chorando, um ter descoberto a Cidade de Ouro, outro ter descoberto Laugh Tale, eu acho que o Roger, ele pode ter de alguma forma ter tido acesso a um livro do Noland e de alguma forma também o Chapéu tava junto com esse livro ou quiçá o diário do Noland. O Noland, antes de ser executado, tem uma página inteira do Oda apenas mostrando o diário dele aberto na cela onde ele tava e aquele diário simplesmente ficou ali. Então eu acredito que de alguma forma esse diário e junto com o Chapéu podem ter ido parar no Roger. E eu ainda acho que essa relação vai mais além do que o flashback do Noland, porque como a gente viu lá na Reverie, o Tesouro Nacional de Marijoa é um chapéu de palha gigante e provavelmente a gente deve ter alguma relação com os gigantes do Reino Antigo. O Chapéu de Palha basicamente vem desde o século perdido com a queda do Reino Antigo, então muito provavelmente o Roger não fez, ele ganhou de alguém. E falando do Gear 5, que foi uma pergunta bem recorrente aqui no Instagram, o Elivelton falou assim, ó: qual será a ideia do Luffy para o Gear 5, se ela vier, claro. E isso também responde a pergunta do Marcos Vinícius: qual é mais provável para a derrota do Kaido? O tão esperado Gear 5 ou o último modo pro Gear 4?
Cara, eu acredito que, primeiro, respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que um Gear 4 agora seria o ideal, mais um modo. O Gear 5 meio que já foi, entre aspas, confirmado pelo Oda que viria, aquele jeito descontraído dele de responder perguntas em SBS. E eu acredito que venha na frente, mais pra frente, quando o Luffy provavelmente vai enfrentar o Shanks ou o Barba Negra, eu acho que isso vai ser utilizado só mais pra frente. E talvez tenha até relação com o Despertar do Fruto. Mas por agora, eu acho que o Gear 4, com o hack do armamento avançado, o Ryo e tudo, eu acho que já vai ser o suficiente. Até porque a gente já falou em vídeos de capítulo aqui que provavelmente o Luffy não vai lutar sozinho contra o Kaido. Provavelmente terá uma referência ao conto de Momotaro. Se vocês quiserem saber mais sobre esse conto, a gente já fez vários vídeos sobre isso e tem inclusive um post lá no Insta falando sobre isso. E tem todas as referências do tigre contra o dragão. Inclusive o Luffy já apareceu várias vezes em várias capas coloridas fazendo algum tipo de referência a tigre. E como a fruta do Yamato foi revelada ser a fruta do lobo, então muito provavelmente abre espaço para um Tigerman do Luffy ser um novo modelo do Gear 4. E respondendo à pergunta do Elivelton, eu queria muito que a ideia do Luffy para o Gear 5 fosse relacionada ao Sun Wukong, que a gente já fez vídeo sobre isso, inclusive onde a gente fala sobre a origem divina das Akumas no Mi. E o Sun Wukong, ele é um personagem aí da mitologia que ele é um deus rei macaco. E, cara, combina perfeitamente com o Luffy. Ele tem um bastão que estica, tem várias semelhanças que a gente também falou nesse vídeo. Então eu acredito que seja mais provável ser relacionado a ele. E outra coisa que seria legal do Tigerman é porque ele pode ser uma forma muito mais avançada entre o Snakeman e o Baldman. Porque o Luffy, ele tem o Baldman, mas ele é um pouquinho mais lento do que o normal. E o Snakeman, ele é muito rápido. Se ele conseguir condensar as duas formas junto com o hack do rei que ele tem agora, o Luffy vai ficar muito insano. Eu acho que seria a forma perfeita pra ganhar do Kaido, fora a referência, né, do Tigre e do Dragão. E agora respondendo a pergunta do Darkzin, quais outros animes vocês assistem? E logo de cara, esse Darkzin tem a foto da Jolene, uma personagem de Jojo, que é um anime que eu gosto muito, que vai lançar parte 6 aí. Gosto muito também de Naruto, Hunter vs Hunter. A gente tem gostos bem parecidos aqui. Tem um colega aqui no grupo que só assiste Bleach, além de One Piece. Eu botava no vídeo, só de sacanagem. Aí eu falo, Dá pra botar no vídeo, vai ficar legal. Eu falo sem problema. Não, o cara assiste One Piece, aí você pergunta, não, qual é o seu outro anime assim de referência? Não, esse Eti aqui é muito irado, pô. Bom, eu sou julgado aqui por eu ter um gosto mais avançado do que os dois outros membros do canal, mas sim, eu gosto de alguns tipos de eti. Eu gosto mais de um eti quando é mais relacionado à comédia romântica, tipo Nagatoro, não sei se vocês já assistiram. É muito bom. Eu gosto também de muitos shounens. Tô assistindo Full Metal agora, meio atrasado, mas tô começando Full Metal, tá sendo muito bom. Gosto de Re:Zero, Attack on Titan, que acabou agora, que infelizmente o final foi ruim. Mas eu não tenho muito preconceito com anime, eu assisto todo tipo de anime. E contrariando aqui um pouco meus dois colegas, que tem um gosto tanto quanto duvidoso, eu também vejo outros animes além de One Piece. One Piece pra mim sempre vai ser o melhor de todos, mas eu gosto muito de Boku no Hero, gosto muito de Hunter x Hunter. Eu acho os três principais, assim, os meus favoritos, e todos os três são shonen, né? São Full Metal, One Piece e Hunter x Hunter. Não tá na ordem, mas é os três que eu mais gosto. E outros como Attack on Titan, e um anime que foge um pouco essa temática de shonen, mas que eu gosto pra caramba, inclusive eu recomendo que vocês assistam, não é tão grande, é de explodir cabeças. Se vocês acham o Oda um gênio, vão achar esse autor muito mais do que ele até. É Steins Gate. Assistam, cara, recomendo muito, é muito bom. Inclusive, a gente só faz conteúdo de One Piece aqui, então comentem outros animes que vocês querem ver aqui no canal. E a próxima pergunta aqui é do RXT Itachi. Ele perguntou aqui, ó: quem na opinião de vocês são os comandantes de Yonkou mais fortes? Ben Beckman, Marco, Katakuri, Zoro ou King? Quanto a isso, relação de nível de poder é uma coisa que eu não gosto muito de comentar, porque One Piece é uma variável muito grande. A gente tem personagens que são muito poderosos, mas em algumas situações acabam perdendo para outros personagens que são teoricamente mais fracos por conta da situação da luta. Mas se a gente for pegar esses nomes assim, o único que a gente viu realmente lutar até agora foram o Marco e o Katakuri. O Katakuri perdeu pro Luffy, mas o Katakuri é extremamente poderoso. Eu acho que o nível dele tá muito acima do normal, assim. E como eles são os únicos que a gente viu realmente lutar, eu gosto de ser um pouco mais cético nisso. Então eu me apego mais à ideia de que eu fico entre eles dois, entre o Katakuri e o Marco. Primeiro porque o Marco lutou contra dois comandantes, sendo um primeiro e o outro segundo, que era o King e o Queen. Isso é um feito sensacional. Além de ele lutar com os dois, foi com uma certa facilidade, jogava um pro lado e pro outro. E o Katakuri por ter quase derrotado o nosso protagonista, né? Então eu acho que os dois ali estão muito pau a pau e até o momento são os mais fortes. Mas se a gente for botar em questão de inteligência, de mais outros aspectos, pode ser que o Ben Beckman seja o mais poderoso dos primeiros comandantes assim. Bom, na minha opinião, eu
eu acho que o Katakuri é o mais forte. O Marco realmente tem muito mais feitos. Ele lutou contra basicamente os 3 almirantes lá em Marineford, um de cada vez, claro. Ele levou um soco do Garp e saiu andando, então, cara, já é um motivo muito grande pra gente estar colocando ele lá entre os primeiros mais fortes de One Piece. Mas eu ainda acho que o poder destrutivo e a inteligência em batalha do Katakuri são sensacionais e são quase incomparáveis. Eu acho o Katakuri sensacional. A luta contra o Luffy, a gente não pode usar muito de parâmetro pra decidir a força do Katakuri, porque foi uma luta completamente injusta em vários aspectos, né? Teve interferência externa, o Katakuri teve que perfurar a barriga dele por causa da honra, né? Então, assim, eu acho que aquela luta não pode servir tanto de parâmetro. Por isso, eu coloco o Katakuri ainda na frente do Marco e, é claro, tem o Ben Beckman, que a gente ainda não viu nada sobre ele, só sabe que até o Kizaru fica com medo quando ele aparece. E há boatos que ele é quase no mesmo nível do que o Shanks, mas até agora a gente não viu nada, então eu coloco o Katakuri primeiro. E a próxima pergunta é do Giovanni Silva. Vocês viram a teoria que o canal Ohara postou? Achei incrível. Será que tem chance de vocês trazerem pro público BR? Vamos lá, cara. Essa teoria já foi trazida pro público BR, inclusive por canais grandes aí, o Mangake e o Chapéu de Palha, eles já fizeram vídeo sobre ela. Porém, como vocês sabem, aqui é o canal favorito do Eiichiro Oda e a gente vai trazer essa teoria sim, com um toque especial dos Supernovas. Cara, nós vamos fazer um vídeo sobre ela, porém, trazendo vários fatores que a gente já vem citando no canal há muito tempo e que, quer queira ou quer não, completam essa teoria de forma perfeita. Então, assim, a gente vai estar produzindo um super vídeo aí pra vocês, lançando aí no final da semana. E, cara, eu só digo uma coisa, aguardem, porque esse vídeo vai explodir a cabeça de vocês. E é com isso que a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente aí embaixo. Deixa uma pergunta também que a gente vai respondendo conforme for saindo. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera! Valeu, galera!